Paz do Senhor Jesus. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 2, que diz assim: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. 3 dias uma multidão acompanhando Jesus, vendo ele ensinar a palavra de Deus, vendo ele operar sinais e milagres. 3 dias a ponto de ficarem sem ter o que comer. 3 dias eles estavam num deserto, a ponto de ficarem sem ter o que comer. Do que eles estavam se alimentando? Eles estavam se alimentando da palavra de Deus que saía da boca de Jesus Cristo. Porém, Jesus, ele tem um olhar diferente. Ele consegue olhar até mesmo para a multidão que está ao seu redor e ver as suas necessidades. Hoje, pessoas não aguentam ficar 1 hora, 1h30, 2 horas num culto. Reclamam. Aquelas pessoas já estavam há 3 dias com Jesus no deserto. 3 dias ouvindo a palavra. Muitos deles não conseguiram nem chegar perto de Jesus, mas estavam ouvindo, muitas vezes até baixo, porque era uma multidão que estava lá, não tinha microfone, não tinha nada. Eles estavam ouvindo à distância, mas estavam ali, juntos com ele. E nós precisamos despertar em nós esse desejo de estarmos com Jesus Cristo, mesmo que seja necessário ficar sem comer, né? Já vai dando as dicas, né? Um jejum nos aproxima de Jesus, ele mesmo ensinou isso. Agora, um jejum coletivo nos aproxima mais. Qual foi o milagre? Jesus multiplicou pães e alimentou toda uma multidão. Então eles já estavam com Jesus, permaneceram com Jesus, não fizeram nada, nenhuma outra coisa a não ser estar com Jesus, a ponto de ficarem sem ter o que comer. Ou seja, foi um tipo de jejum que aconteceu para que um milagre fosse de forma extraordinária. Não foi algo que foi convocado, mas foi algo que aconteceu e contribuiu para as grandes maravilhas que Jesus estava operando. Nós precisamos entender, Jesus, ele vê as nossas necessidades. Porém, por que ele não chamou os discípulos no primeiro dia e falou, eles vão ficar sem comer? Por que não chamou eles no segundo dia e falou, eles não têm o que comer já? Por que foi só no terceiro dia que ele foi falar isso? Nós precisamos entender que quanto mais nós nos sacrificamos, quanto mais nós abrimos mão das coisas desta vida, maiores serão os milagres que nós vamos ver, maiores serão os milagres que nós vamos experimentar. E Jesus nos mostra isso nesta palavra no Evangelho de Marcos. Por que não foi no primeiro, no segundo e no terceiro dia? Parece que o milagre ele precisa de um ambiente. E ali Jesus não estava sozinho, ele estava com seus discípulos e ele estava com uma multidão. Era uma igreja, era uma congregação. Eles estavam ali reunidos. Lembra em Atos 10, lá no capítulo 1, quando Jesus é assunto aos céus e os discípulos entram no cenáculo e ficam lá. Eles ficam lá por 10 dias, até que em Atos 2 desce o Espírito Santo sobre eles. 10 dias reunidos, trancados, orando por o Espírito Santo ser derramado. Agora, Jesus está ali no deserto com uma multidão em volta há 3 dias. 3 dias para que um grande milagre começasse a acontecer. Nós precisamos pegar essas dicas que a Bíblia nos dá e colocá-la em prática. Nós precisamos ficar trancados 3 dias, 10 dias, orando, jejuando. As coisas dessa vida não deixam, mas nós precisamos criar situações para fazer isso. Precisamos pegar feriados, nos reunir, ficarmos lá 3 dias trancados na igreja, orando, adorando, buscando a face do Senhor para que milagres comecem a acontecer no nosso meio. Que Deus nos abençoe com esse entendimento, que nós possamos colocá-lo em prática em nome do Senhor Jesus.